Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é um vídeo reflexão que eu resolvi fazer baseado num vídeo que eu vi do Jean Valjean, em que ele faz uma pequena entrevista para o pessoal do Sinapsis. E para quem não conhece, o Jean Valjean é uma pessoa que traz, pelos assuntos que ele aborda e a forma como ele aborda as coisas, um certo olhar um tanto quanto contraditório, por vezes nu e cru, sobre algumas questões que a gente está acostumado, a vivenciar, principalmente para quem já teve algum tipo de religião, filosofia, em que vê as questões cósmicas universais, divinas, como algo absoluto, muitas vezes até intocável, inquestionável. Então, a tendência ao se ver, as informações que ele traz, pode ser passar por uma questão, talvez até de incredulidade, no sentido de, esse cara é um louco, não faz sentido o que ele está trazendo. Ou até mesmo o contrário disso, começar a se fazer certos questionamentos que você nunca tinha pensado antes com relação a essas coisas todas que ele traz. Bom, o fato é que esse assunto muito conhecido como a revelação cósmica e que tem, diversos pormenores em como ele explica, interpreta, questões divinas consideradas pela maioria de nós, até mesmo para um leigo, as contribuições que ele traz poderiam ser tidas, no mínimo, como contribuições pautadas em grande inteligência e criatividade. Na verdade, esse vídeo que eu estou fazendo em específico não é para falar sobre as ideias que ele traz, mas para trazer certas reflexões que esse vídeo em específico me fizeram observar e pensar. Entre elas, uma coisa que eu achei interessante é a visão sobre perspectivas diferentes que eles trouxeram sobre o amor. Bom, a primeira coisa é algo que eu já vivi, já presenciei, e com certeza você também, porque isso praticamente está alastrado por todo o globo. É a questão de que não temos que ter todos a mesma opinião sobre as coisas, mas de que precisamos achar maneiras de se manter o respeito. E dentro desse respeito poderiam sim caber as coisas mais comuns dentro das regras sociais, mas também aquelas coisas que de repente não são tidas como regras fundamentais de respeito. Claro que questões como de repente você reagir a alguma coisa que você não gostou, ou algo com o qual você se sentiu ofendido, sei lá, xingando ou expressando aquela situação a qual você viveu e não concordou de certa forma, de uma forma mais incisiva, exaltada nos ânimos ou coisas nesse sentido, não são legais. Mas existem também diversas outras formas em que a gente desrespeita os outros. Formas às vezes tidas como cuidados, mas que na verdade é uma manipulação de alguma certa maneira, ou algum controle sobre aquilo que você não tem, porque a vida do outro é dele, não te diz respeito. A forma como ele acredita, por exemplo, pensar ser Deus, ou como aquela força interage na vida dele, ou até mesmo se ele acredita ou não, como o discutido no vídeo, por exemplo, só diz respeito ao quadrado, ao limite que é ele. Pense aí, você consigo mesmo, mas eu, pelo menos, todas as vezes que eu já vivi situações desgastantes com relação a tudo isso, eu percebo que limites foram ultrapassados. Isso normalmente ocorre em ambos os lados dessa linha. Pense o seguinte, toda vez que algo dá ruim numa situação dessas, alguém ultrapassou os limites e alguém se deixou ultrapassar das mais diversas maneiras, e muitas vezes mutuamente se falando.
Você já ouviu a expressão corpo de dor? Ela vem do Eckhart Tolle, autor do livro O Poder do Agora, e fala basicamente sobre memórias que causaram dores na gente, não foram aceitas, curadas e assim ultrapassadas e crescem ao exemplo da célula cancerígena, causando grande destruição em certos pontos e perpetuando essas dores em novos personagens e cenários, vida fora e dentro de nós. Num cenário ideal onde esses nossos corpos de dor não se conflitem, a reatividade qualquer que seja ela passa longe e se faz pontes reais, não há manipulações desta ou daquela maneira. Então, no caso de relações reais, alguém ou ambos conseguiram o respeito na prática ali, no exato momento em que algo rolava. Em outras palavras, não botaram suas dores de culpas, medos, traições, birras, arrogância, mentiras, achar-se melhor, pior, raiva, irritação, humilhação, vergonha e outras entre eu e o outro, outros, nessa ponte. E de fato conseguiram, em algum âmbito dessa equação que é a vida, se amarem. A gente percebe que um dos lados, pelo menos, manteve a coerência interna e muito mais de coração, no sentido de realmente ver, se propor a ver aquele que estava à sua frente, e se utilizou com certeza daquela premissa de que quando um não quer, dois não brigam. Quando ocorre esse desrespeito, é porque muitas das vezes as feridas internas deste, daquela, daquele que estava deste lado e deste lado da linha foram colocadas como arsenal dos corpos de dores de cada um dessa linha. E o resultado não pode ser nada bom, né? Porque não há perdedores e ganhadores, por mais que aparentemente pareça que haja, mas há perdas e ganhos dos dois lados. Se por um lado a gente pode perder em paciência, amizades, oportunidades, marcas que acabam ficando na gente, no outro, por outro lado, ganhamos em experiência e na bênção que é a gente poder abraçar o nosso corpo de dor, ou dores, porque às vezes são mais que uma. E eu não sei se vocês já repararam, mas os nossos corpos de dores se batem uns nos outros, para que possam se ver através do outro a si mesmos. É o tal da questão do espelho, em que nos vemos nos reflexos uns dos outros. E nesse caso, que é o papo de hoje, principalmente com relação aos negativos nossos, que nos limitam, né, e trazem os desafios. E normalmente a gente tem dificuldade em olhar isso, com o nosso ego falho, pelo menos. Sendo que muitas vezes quem nos mostra isso é algum tipo de amigo, seja da família, seja conhecido, seja um guia, uma meditação onde você alcance outros patamares que te libertem dessa visão quadrada, mas normalmente a gente não vê por si só. Digo, sem investigar e aprofundar melhor e olhar de verdade para as nossas dores. Agora, saindo desse olhar mais explosivo e antagônico das relações, tem um que se refere às crenças e às polaridades neste ou naquele sentido referente a elas. Como a própria questão tratada ali, né, do amor, com vieses tão diferentes uns dos outros. E talvez aquilo que seja a deixa para a melhoria de tudo isso seria ocuparmos todo aquele nosso quadrado nas nossas convicções, até que cheguemos num molde com relação ao autorrespeito, as percepções que eu tenho e valido, tanto no meu mundo quanto no mundo de fora, a ponto de proclamar naquele quadrado chamado de a minha vida, total liberdade de expressão, movimento, tendo em vista a verdade com relação àquele momento,
mas liberto, limpo de toda e qualquer intoxicação das tantas outras milhares de verdades, veracidades presentes nessa rede ao qual o nosso quadrado está fazendo parte. A gente ainda tem um senso de justiça muito grande, porque ainda somos crianças. E esse senso de justiça que eu trago aqui não é um senso de justiça bom, mas é aquele senso de justiça no qual a gente se permite e acha que deve fazer justiça com as próprias mãos nas questões de crenças, de palavras, de situações antagônicas, de crenças uns com os outros. E isso ocorre das mais diversas maneiras. Mas sobretudo, porque são várias formas e cada um reage e age com relação a isso de acordo com a sua esperteza, de acordo com a sua inteligência, de acordo com valores já pré-definidos que tenha, suas filosofias, experiências de vida, às vezes até religião. Então vou partir aqui do princípio de que quando eu estou falando dessa justiça que a gente quer fazer, é tudo aquilo que não é pautado, não é baseado no amor e no respeito. Aí fica mais fácil da gente entender, porque são vários vieses. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Às vezes tem formas que as pessoas reagem, que aparentemente não são injustas, mas são. Nesse sentido aqui que eu tô trazendo, de fazer valer o fazer justiça com as próprias mãos em algum assunto, em alguma situação. Dizem, inclusive, que só estamos aqui aprendendo a amar. Então, cabe muito bem essa fala aqui. E esse olhar mais geral, voltado, a esse amor ou a essa falta de amor na gente e com relação aos outros. E como bem lembrado no vídeo, e muito difundido por aí esse conceito, aquele de que não existe certo e errado. Então, talvez nos esforçando para preencher esse nosso quadrado daquilo que talvez melhor inspirará aos outros esse respeito ao que se vê bem diante do próprio olhar, ao encarar de frente as diversas perspectivas que se existem de vida, de percepções de vida, de formas de se sentir a vida. Talvez parássemos tanto de arranhar, machucar, despelar os nossos corpos de dor, que são questões emocionais que emergem em situações gatilhos, em situações que te provocam e te relembram de dores vividas e que te ofendem, te deixam com raiva, com culpa, com medo, com reatividades mil, porque se repetem e te relembram dessa dor. Essa pluralidade é muito bonita e natural de se ver, principalmente quando a gente está em equilíbrio. E até nos mostra, às vezes, com um certo olhar de encantamento, de assombro pelo diferente, por um viés que você nunca nem sequer pensou, nunca nem sequer imaginou, mas que aquela pessoa, ao longo da sua jornada, das situações vividas, acabou fazendo valer na sua vida e trazendo certos conceitos e crenças que ela carrega. E eu, sinceramente, em certas horas, posso te dizer que, ao encarar essa realidade dual na qual a gente vive, seria impossível, em sã consciência, sequer acreditar numa verdade real e absoluta para todos, sem considerar as suas particularidades. É claro que quando a gente está no meio de antagonismos, de dificuldades, de desafios, normalmente com pessoas a gente não pensa assim. Na verdade, a gente não pensa, porque a gente só reage. Mais uma vez fortalecendo aquele nosso corpo de dor. E corpo de dor dói.
e nos relembra a todo momento: você precisa cuidar de você. Normalmente, esse cuidar de nós tem a ver com as nossas carências, com modelos pré-estabelecidos de certo e errado, de bom e ruim, e com as nossas birras pessoais específicas, que normalmente é o que mais incomoda a gente ao nos vermos no espelho que o outro mostra, com sensações de irritação, de crítica nos mais diversos níveis, que irresponsavelmente conosco colocamos nas costas do outro. E com relação a isso que foi trazido no vídeo, né, com relação a como eu vejo Deus, como Deus é para mim, como é o amor, isso é algo que vem se modificando no meu íntimo, no meu interior, e principalmente desde que eu fiz o meu primeiro curso de terapias na uma universidade, que era um curso de naturopatia e massoterapia, mas no qual haviam questões que para pessoas que têm dificuldades com isso seria uma verdadeira loucura, como por exemplo, certas questões relacionadas a conceitos, a terapias, a técnicas que muitas vezes eram contraditórias uma à outra, onde uma falava uma coisa e outra falava outra completamente diferente. E veja se não é exatamente assim o mundo em que a gente está. De repente vem Jean Valjean e fala uma coisa sobre Deus que a gente nunca imaginou ser daquela forma. Vem um outro que tem um outro viés sobre Deus e fala algo totalmente diferente do que Jean falou. De repente outro tem em Deus e nas questões do amor e questões transcendentais um certo apego até de lhe trazer uma certa esperança para um mundo tão contraditório, ao mesmo tempo tão difícil em certas coisas. Questões como essas são desafiadoras, né? Por mais que sejam teorias muitas vezes tidas como criativas demais, dignas de um roteiro de cinema de repente, mas como tudo nessa vida, a gente só tá seguro às vezes até em se aceitar que, de fato, não há segurança em nada nessa vida. Nada está no nosso controle tanto assim. Acho que o mínimo possível, na verdade. Talvez um grande alívio que nos dê com relação a todas essas questões é realmente aquela premissa e aquela percepção de que a gente realmente não sabe de nada. Mas principalmente, e de repente, um expandir dessa energia que venha de dentro para fora e não ao contrário. De forma que não importa racionalmente se eu vindo através do corpo da minha mãe, que emprestou ele para o meu corpinho quando ainda era um feto e depois um bebê, por 9 meses aproximadamente, não importa se isso é amor ou não, de algo natural como fonte primária que está em tudo e todos, ou simplesmente uma humana aprendendo de diversas maneiras manifestar esse amor através do seu próprio corpo. Não importa se esse Deus ou esse Yahvé, nessa historinha cósmica inventada ou não, existe, porque na verdade são tantas nuances e vieses que se pode ver essa força quanto o número de habitantes do planeta Terra. Eu sinceramente não sei se essas questões que o Jean Valjean traz são reais, o que seria preocupante, ou se simplesmente frutos de uma mente incrivelmente, brilhantemente louca. Mas eu sei que eu gosto. Não só as teorias em si, que me fazem simplesmente pensar, o que eu gosto nele é essa coerência direta, lógica,
inquieta do ser em se saber que nada sabe, mesmo sabendo de tantas coisas, em não se conformar. Sejamos inconformados com aquilo que não fizer sentido pra gente. E eu realmente tenho tantas coisas em aberto das coisas, daquelas coisas, conhecimentos e tudo mais que eu penso saber. E não vejo de forma alguma isso como fraqueza. Quando a gente olha esses universos imensos além dos nossos, galáxias, planetas, estrelas, astros mil que existem, que a gente nem tem a noção da quantidade, da qualidade referente a eles, também fica impossível fechar o nosso pequeno universo em simples palavras e qualidades e percepções e não permitir que eles se expandam em si mesmos, muito além do que eu consigo imaginar, na rigidez presente nos momentos presentes da vida. Porque simplesmente pode ser tão mais expansivo que isso, que se torna incalculável em palavras, em expressões, em formas de se enxergar, de se ver, são infinitas. Agora, com relação a essa questão do amor, com tudo aquilo que vejo nas diferenças minhas e também das pessoas ao redor, a lógica nas coisas do amor me diz que poderíamos não colocá-lo em caixas, padrões, ou esta é a sua forma de demonstrar que você realmente ama as pessoas, ou que para dizer que eu amo alguém, eu tenho que abraçar, falar palavras bonitas, dizer que eu amo, dar presentes ou outras coisas. Porque, novamente, isso me limita. Eu estou um pouco cansada de ser limitada. Por mim mesma, na verdade. Até porque nesse estágio de jardim da infância no qual a gente se encontra, nesse exato momento, não acho impossível, mas penso que devem ser pouquíssimas pessoas que poderiam dizer que amam realmente. Ademais, estamos todos aprendendo a sentir o que é essa parte em nós e nos arriscando aqui ou ali e no desenvolvimento natural disso, nos enlaçando uns nos outros, nos apegando desta ou daquela maneira uns nos outros, invadindo os espaços e sendo invadidos nos nossos uns dos outros, fazendo coisas muito bonitas e também muito feias, validando ou invalidando aquela nossa parcela, aquela nossa centelha, aquela nossa essência na gente e uns nos outros. Toda vez que a gente escolhe aceitar ou não, respeitar ou não, se calar ao invés de falar, ou o contrário disso, lidando com as nossas contrariedades por uma mente que mente e detona uns aos outros, nos contendo quando necessário, falando quando necessário, nos expressando como convier ao nosso íntimo. E aquilo que é verdadeiro dentro de nós, por mais julgável que possa ser, apagando alguns incêndios dentro de nós mesmos, que podem realmente ser catastróficos. O contraditório ao real, ao ideal nosso, pode ser muitas vezes catastrófico, tanto do nosso lado como dos outros. O fato é que estamos num mundo de qualidades e variedades que muitas vezes ainda se chocam, e muito, nas suas distâncias, coerentes em si, nuas e cruas nas suas bases muitas vezes, e que se chocam muitas vezes por esse nosso olhar limitado de que tudo precisa ter um sentido só, mas que em certos momentos em que a gente realmente
está presente na gente, o que choca é não conseguir ver essas diferenças. E a loucura que é, né, querer homogeneizar tudo como num grande bolo esquisito, onde juntamos diversos elementos e ingredientes, querendo que eles, na nossa loucura, não sejam o que são, aqueles ingredientes específicos. Será que não é melhor, ao invés de fazermos esse grande bolo homogeneizado em cada partícula que compõe ele, que são esses elementos, colocando todos eles ali juntos de uma forma não natural e forçada, caberem no mesmo contexto, numa mesma forma que prega formatos completamente diferentes? Não seria melhor respeitar e fazer, ao invés de um grande bolo, pequenos cupcakes? Com suas cores, formas, elementos, ingredientes muito específicos, mas respeitando-se esse formato da unidade que cada um deles representa, nesse todo, nessa festa, nessa grande festa, e todos conviverem, mesmo com as suas grandes diferenças, escolhendo aquele melhor sabor que lhe aprouver, pelo menos nesse momento da sua vida, com essas crenças, com essa forma de pensar e de lidar no mundo, do que forçar o impossível e degustar do seu sabor ou sabores, e permitindo também que os outros também se deliciem com os seus escolhidos. E agora, para trazer um outro lado, né, dessa diversidade, já que eu trouxe a questão da percepção do Jean Valjean de mundo, e Jean Val é uma pessoa bastante racional e que traz seu viés de perspectiva de mundo muito baseada nisso. Então, para balancear isso, eu trago uma música com propósito de Kelly Smith, com a música Coloridos, que fala a mesma coisa que ele está falando por um outro viés, mais artístico. Agora, aquilo que fica realmente para mim e que me marca dessa visão toda, maluca ou não, do Jean Valjean, é a questão de que, independente do divino ser assim ou assado, de Deus ser isso ou aquilo, tudo está muito nas nossas mãos. Não está nas mãos do divino, de uma certa forma. Só isso já valeria toda essa percepção que ele traz pra gente. Muitas das coisas têm a ver com as nossas vivências próprias, né? E como nós vemos elas. Talvez se eu fosse Jean Valjean no corpo dele, não eu sendo ele, talvez eu teria as mesmas percepções. Talvez seria difícil escapar dessa verdade, a qual ele traz como um viés de tantas outras. Por exemplo, eu, Vanessa, particularmente, vejo muito amor nos espíritos. Não tenho essa percepção como ele tem. Às vezes isso vem em formatos de puxão de orelhas, mas muitas vezes em abraços que eu sinto. Não dá para negar isso. E pelo menos nessa condição em que eu me encontro hoje, eu os vejo sim como muito afetuosos e amorosos e respeitosos. Não dá para negar isso na minha própria vida, porque eu sinto isso na minha própria pele, com conversas, com abraços energéticos, que eu chego a sentir na minha própria pele, no meu corpo, na minha sensibilidade, nos seus papos, conselhos, risadas, choros meus que divido com eles. Será que isso, numa loucura ou cegueira minha, poderia ser um
poderia ser um grande jogo sujo e deturpado do que seria a mediunidade, do que seria tudo isso, e eu não estar nada vendo? Eu não duvido de nada. A tal questão da pílula azul ou vermelha, sabe, do filme Matrix, que aliás eu não assisti, mas eu sei do conceito. Vi assim por cima, mas na época eu nem me interessava por essas coisas, chamou muito pouco a minha atenção. Talvez seja até a hora de ver e tirar, né, as minhas próprias conclusões, porque tudo que eu sei disso é o que eu ouço. Talvez um ponto a se chegar seja respeitar realmente essa engenhosidade humana presente em cada um de nós e vê-la realmente como um presente, né? Sem deixar que isso nos fira uns aos outros e que justamente isso seja o remédio para as nossas dores e para os nossos corpos de dores, os mais diversos tipos que se unem, né, aos corpos de dores uns dos outros, justamente nos mostrando essa deficiência no amor, que parte de não amarmos a nós mesmos, de não sabermos o que é realmente estima e valor, e dessa forma criando, né, os tais dos monstros que parecem ser um auto-amor, um auto-valor, nos mais diversos níveis aí, desde o inflamar do nosso ego em vaidades, orgulhos e coisas mil nesse sentido, até o contrário disso, né, que é a diminuição daquilo que somos, quando na verdade não somos uma coisa nem a outra, mas parecemos ser aquilo que se encontra ao vivenciar esses altos e baixos. Nesse momento específico da minha vida, eu tô achando que não importa muito conhecermos as reais leis do universo. Se a gente, no nosso próprio mundinho, não conseguir ter as nossas reais leis muito bem definidas, e sentidas e vividas, em concordância com o nosso pequeno mundo, nos propondo a cada dia a experimentar essas leis e as reações delas no nosso pequeno quadrado, como deuses que somos deles, parando de ouvir, de sentir e de se medir através dos nossos próprios alto-falantes internos, os achismos diretamente incomodantes dos outros quadrados presentes nessas redes às quais nós estamos inseridos, sem, no entanto, deixar de reconhecê-los como quadrados válidos, só que em si mesmos, não na gente. Parando de misturar essas estações, principalmente quando elas não fizerem o menor sentido para nós, usando e se fazendo valer daquela expressão tão conhecida e difundida na constelação familiar que é: eu te vejo. E eu te digo mais, eu me vejo, e me vendo, agora sim eu te vejo. Eu aqui, você aí, onde deveríamos cada um de nós estar em plenitude no nosso próprio quadrado, no nosso próprio espaço que é tão sagrado. Eu compartilho aqui com vocês uma expressão que às vezes eu uso quando preciso separar esses quadrados, né? Eu do mundo, o mundo de mim, que é uma expressão que eu aprendi num curso chamado Anima Soma, que diz: esse espaço é meu, essa vida é minha, este corpo é meu. Essa expressão eu sinto como sendo de um grande poder, não um poder dos conquistadores, né? Ou de pessoas que se utilizam de uma forma negativa do poder que tem em si. Mas isso serve principalmente para aqueles momentos em que a gente está misturado nas estações,
onde a gente não está feliz e o outro com certeza não está feliz, porque se não há amor, se não há real respeito uns pelos outros, não há real felicidade, não há real alegria. Muitas vezes, quando não se tem a maturidade, seja deste lado, seja do lado de lá, em se manter essas frequências em seus lugares, sabendo-se quem se é e quem é o outro e respeitando-se mutuamente, o melhor é a distância. Não tema em se permitir isso se isso for o melhor para você, porque só de você não estar criando outros montantes nessa bagunça de estações, de quereres seus e das pessoas, na ignorância em que você não sabe lidar, é uma grande bênção. O vivenciar desse bem-querer, mesmo estando distantes, simplesmente por não criar em si esse mal-estar mental, emocional, às vezes até mesmo físico e espiritual, né, com as questões específicas de cada um deles, em seus respectivos lugares. E não há nada que seja tão absoluto e indefinitivo assim. Portanto, são só capítulos de uma série, nesse Todos Somos Um, e nessas questões cósmicas da vida, mas isso já é um novo capítulo, uma nova história, disso que chamamos de esses vídeos aqui que eu gravo, ou disso aqui que podemos chamar de vidas, reencarnações, ou para alguns, com suas histórias e sentimentos específicos, em personagens e cenários que poderíamos chamar de realidade imprópria, ao qual fomos inseridos, mas que faz parte, aparentemente, desse mesmo caldeirão, o todo, o tal. O todo somos um, no qual estou eu, está você e estamos todos nós. E estamos todos nós mergulhados. Até o próximo vídeo.